Beleza? Então vamos lá, jovenzinhos. Eu quero começar dizendo para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a química. E, jovens, nós vamos discutir um pouquinho nessa aula sobre ligações químicas. Então, eu já deixei indicado 4 vídeos para vocês lá do YouTube, né? Que tratavam sobre ligações químicas. Então, um era mais introdutório, apresentava as questões gerais que a gente precisa saber sobre química para poder entender as ligações químicas. Um falava só de ligações iônicas, outros de ligações covalentes e o último sobre ligações químicas. Né? A gente vai dar uma retomadinha geral nesses assuntos e aí nós vamos começar a discutir alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá, jovens, vamos falar sobre ligações químicas. Jovens, o que são as ligações químicas? Por que elas são importantes? Nós vimos que existem vários átomos diferentes, nós temos uma tabela periódica com todos esses átomos, e esses átomos eles podem se agrupar, se ligar, e são as ligações químicas que vão dizer para nós como que esses átomos se ligam, como que é essa energia de ligação, se é uma ligação forte, uma ligação fraca, e assim por diante. Tá bom? Então, para nós começarmos a pensar nessas ligações químicas, eu quero conversar com vocês primeiro sobre a ligação iônica. Como o próprio nome sugere, é aquela ligação que você vai conseguir estabelecer a partir dos íons, tá bom? Então, jovens, eu vou registrar aqui rapidinho algo importante e nós já damos sequência aos nossos assuntos. Estamos em 18 pessoas na sala, né? São 30, mais ou menos, 30 alunos, 35. Uma diferencinha boa aí, o pessoal ainda deve estar chegando. Então vamos lá, pensando nas ligações químicas. E na ligação iônica. Jovens, a ligação iônica, ela vai acontecer quando nós tivermos um metal ou um metal alcalino terroso se ligando com um elemento que não é um metal, geralmente um halogênio, um elemento da família 6 ali. Por que que isso acontece? A regra do octeto diz para nós que a tendência natural, a tendência mais estável do átomo é estar com a sua última camada completa. Então, essa chamada camada de valência, ela tem que estar completa. E a última camada geralmente suporta 8 elétrons, tá bom? Então, a tendência da regra do octeto diz que a última camada tem que ter 8 elétrons. Quando isso acontece, o átomo fica estável, tá bom? Porém, pensem comigo nos elementos da família 1A. Eles têm um elétron na última camada. Para eles ficarem estáveis, eles precisariam receber 7 para essa camada completar com 8. Poxa, é difícil conseguir 7 elétrons. É mais fácil jogar fora esse 1 elétron que ele tem, beleza? Então, normalmente, os elementos da família 1 e 2, os metais alcalinos terrosos, eles dispensam esses 1 ou 2 elétrons. E os elementos da família 6 e 7, que já tem 6 ou 7 elétrons na última camada, têm a tendência a ganhar esses elétrons para completar os 8 elétrons que estão faltando. Tá bom? Então, como a gente vai fazer essa associação, essa ligação? Vou fazer um exemplo com vocês aqui, aleatório, tá bom? Quem quiser acompanhar comigo, na página 231 tem uma tabela periódica, e é ela que eu vou usar para fazermos a nossa discussão aqui. Então, eu vou pegar da família 2 ali, o cálcio. Vou pegar o cálcio da família 2. Então, vamos lá. Cálcio. E eu vou representar os elétrons dessa última camada, que são 2. Então, está aqui o cálcio com os seus 2 elétrons. E vou escolher um elemento lá da família 7. Vou pegar o cloro, tá bom? Cloro. Cloro é lá da família 7. Então, ele tem 7 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Então, está aqui, representado os 7 elétrons do cloro e os 2 elétrons do cálcio. Nenhum dos dois está estável. Então, para que o cloro fique estável, ele precisa ganhar um elétron. Então, o cloro para ficar estável, tem que ganhar um elétron. Então, o cálcio, ó, vem aqui e doa esse elétron, um dos que ele tem sobrando. E aí o cálcio ficou estável. Porém, o cloro ficou estável. O cálcio, ele está estável? Ainda não, porque tem um elétron sobrando aqui na última camada. O que eu faço, então? Eu pego mais um átomo de cloro, que também vai ter 7 elétrons, e esse outro elétron do cálcio que ficou sobrando, eu forneço para esse cloro. Beleza? Então, nós vamos ter aqui a seguinte configuração. Eu tenho um cálcio que perde 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com uma carga 2+. Como assim? A carga 1+ se refere a perder um elétron, porque o elétron é uma carga negativa. Se ele perde uma carga negativa, ele fica positivo. Então, ele perdeu 2 cargas positivas. O cloro, vou olhar para cada um separadamente. O cloro, ele ganhou um elétron. Então, ele ganhou uma carga negativa. Então, ele fica com uma carga -1. Se você não quiser escrever o -1, não tem problema. Você pode colocar só o sinalzinho de menos. Tá bom? Eu vou fazer mais para baixo, um pouquinho maior, deslocado aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, eu vou fazer de novo aqui, tá? O cálcio ficou com uma carga 2+, e o cloro ficou com uma carga -1 ou 1-, tá bom? E aí, como é que eu escrevo a fórmula final? A gente faz como se fosse uma dancinha aqui, ó. Pega cada um que está aqui em cima e joga lá para baixo. Como assim, professor? Você está maluco? Não, ó. Você vai fazer o seguinte. Esse 2 aqui vai descer lá para o cloro, e esse 1 do cloro desce aqui para o cálcio. Então, quando eu escrevo a minha fórmula final, nós vamos ter o cálcio, desce o 1, vem o 1 aqui embaixo. 1 não precisa escrever. E na sequência vem o cloro, desceu o 2, vem o 2 aqui embaixo. O que isso significa? Que eu usei 2 átomos de cloro e 1 átomo de cálcio. É o cloreto de cálcio. Beleza? Então, a principal característica da ligação iônica, qual é? Ele doa os elétrons, tá bom? Um átomo doa elétrons, um átomo recebe elétrons. Então, você tem doação, troca de cargas elétricas, de elétrons, entre os átomos. Beleza? Então, isso na ligação iônica, tá bom? 3 segundos para vocês mandarem perguntinhas da ligação iônica. Vai lá. Por aqui, professor? Não tem pergunta, nós vamos dar sequência, então. Eu só vou bater uma fotocópia desse quadro para depois mandar para vocês. Beleza. Nós vamos pensar agora, então, na ligação covalente. Na ligação covalente, jovens, nós não vamos ter doação de elétrons, pelo contrário, nós vamos ter compartilhamento de elétrons, beleza? Então, vamos lá, ligação covalente. Poxa vida, que molécula eu poderia escolher para fazer uma ligação covalente com vocês? Vou escolher a mais comum que nós usamos diariamente, que é a água, tá bom? Então, vamos pensar na água. A água tem essa estrutura aqui, né? H2O. Então, eu sei que eu estou usando 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Vamos lá, vou desenhar aqui. Ó. Tem um átomo de hidrogênio, um de oxigênio e outro átomo de hidrogênio. O hidrogênio, jovens, tem um elétron na sua última camada. Então, está aqui um elétron do hidrogênio. Esse aqui também vai ter um elétron na sua última camada. Está aqui o seu único elétron. O oxigênio, galera, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, vamos desenhar esses 6 elétrons aqui. Ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, todos os elétrons que cada átomo tem são desenhados ali. O hidrogênio, jovens, diferente de todos os outros átomos, fica em equilíbrio quando ele tem 2 elétrons na última camada. Porque o hidrogênio só tem uma camada, que é aquela primeira camada 1s2, que só suporta 2 elétrons. Então, ele fica em equilíbrio com 2 elétrons. Então, se eu faço aqui um compartilhamento, o hidrogênio já fica com 2 elétrons. Quando eu falo um compartilhamento, jovens, quer dizer que esses 2 elétrons pertencem aos 2 átomos simultaneamente. Os 2 pertencem ao hidrogênio e os 2 também pertencem ao oxigênio. Então, aí esse hidrogênio ficou estável. Vou olhar o oxigênio. O oxigênio tem que ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um elétron para o átomo do oxigênio ficar estável. Então, eu vou fazer um compartilhamento com esse outro hidrogênio. Agora o oxigênio ficou estável. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boa. Vou olhar para o hidrogênio. Tem que ter 2 elétrons e agora ele também ficou estável. Então, tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Como que eu represento essa estrutura na forma plana, né? Essa tem uma representação plana. Nós vamos fazer da seguinte forma. Cada ligação covalente é representada por um tracinho. Então, eu tenho um hidrogênio ligado a um oxigênio e esse oxigênio está ligado a outro hidrogênio. Então, essa é a representação estrutural plana da ligação da água. Beleza? Legal. Fechou. A gente vai falar agora sobre a ligação metálica. Jovenzinhos, na ligação metálica não vai ter esse compartilhamento característico que aparece na covalente, nem doação de elétrons como acontece na ligação iônica, tá bom? A ligação metálica, ela tem um processo diferente e é o que nós vamos ver agora. Como que é esse processo da ligação metálica? Então, como o próprio nome já sugere, né, jovens, se é uma ligação metálica, nós vamos ter metais sofrendo essa ligação, tá bom? Então, não vou apagar, vou fazer na sequência aqui, ó. Ligação metálica. Jovens, na ligação metálica, a gente vai ter o processo mais fraco de todos. É a ligação mais fraca que você tem. Por quê? É como se os átomos estivessem todos meio que aglutinados, um encostado no outro. Então, a gente sabe que no núcleo dos átomos nós temos cargas positivas, os prótons. Então, os núcleos ficam organizados dessa forma, por exemplo. E os elétrons, jovens, da eletrosfera, eles ficam espalhados em volta desse sistema. Então, a gente tem um monte de elétrons aqui, ó, espalhados em volta. Como se esses elétrons fossem almofadas, um colchão espumoso entre esses núcleos que não permite eles se encostarem, tá bom? Mas esses elétrons são maleáveis aqui. Como assim, professor, maleáveis? Significa que se eu pego esse sistema e empurro ele para baixo, eu mexo nesses núcleos, os elétrons se rearranjam e fica todo mundo estável de novo. Isso eu não consigo fazer aqui, eu não consigo pegar a molécula de água e mexer na estrutura dela. Nos metais a gente consegue. Por isso que os metais são tão maleáveis, a gente consegue esticar o metal e fazer fios. Se você pega, por exemplo, um carro que tem a casca dele toda metálica, pega um martelo e pá, dá uma martela. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas se você ver, né, procurar na internet, você vai ter vídeos de pessoas amassando o carro. Por que a massa é tão fácil? Porque você tem uma ligação metálica, quando você bate, você amassa, a estrutura, os elétrons e núcleos se rearranjam e deu boa, não tem problema. O que não acontece com os outros tipos de átomos. Beleza? Com as outras ligações atômicas. Beleza? Jovens, é esse processo que facilita a passagem de cargas desse sistema e faz ele ser um condutor elétrico.
É fácil os elétrons se movimentarem por aqui. Aqui os elétrons estão presos nas ligações. Por isso que o metal ele também é um bom condutor térmico. É fácil da energia térmica transitar nesse sistema. Os elétrons facilitam esse trânsito aqui nesse sistema. Covalente, iônico, não. Então, essas são as especificidades da ligação metálica. Enquanto ela tem um brilho maior, porque ela reflete melhor a luz, enquanto ela conduz melhor a eletricidade, conduz melhor a energia térmica, ela amassa fácil, ela é maleável. Beleza? Nosso colega aqui está com dificuldade, tem que sair e entrar de novo. Beleza, jovens? Então, discutimos aí uma retomadinha rápida de cada uma das ligações que vocês já tinham visto no vídeo. Eu quero brincar agora com exercícios, tá bom? Quando a gente começa a aplicar isso em exercícios, vai ficando mais claro para nós também todo esse processo, beleza? Então, vamos lá, vamos treinar isso em exercícios. Eu não vou fazer os exercícios que estão indicados no plano de semanal, no planejamento semanal, porque esses são tarefinha para vocês fazerem em casa, tá bom? Vou fazer outros exercícios que não estão indicados no planejamento e vou fazer daí junto com vocês. Então, ó, página 259, jovens, acompanhem com o tio Everton lá. Página 259. O primeiro exercício, ele vai falar sobre a regra do octeto, tá bom? Ela é totalmente teórica, eu só vou dar uma discutida com vocês aqui, mas aí vocês escrevam em casa a resposta completa, tá? Então, diz assim o enunciado 1 das atividades da página 259. Explique a regra do octeto e qual a sua relação com os gases nobres. Jovens, o que diz a regra do octeto? A regra do octeto diz que todo átomo tem a tendência a ter a sua última camada completa, tá bom? O único átomo que não tem 8 elétrons na sua última camada é o hidrogênio. Então, a regra do octeto para o hidrogênio seria a regra do dueto, né? Ele vai ter 2 elétrons na sua última camada. Todos os outros átomos vão estar estáveis com 8 elétrons na última camada, por isso, regra do octeto, tá bom? Por que isso tem relação com os gases nobres? Porque todos os elementos da família dos gases nobres já estão com 8 elétrons na última camada. Então, os gases nobres não doam e não recebem elétron, não fazem ligação química com ninguém, eles são superiores lá. Por quê? Já estão com a última camada completa, tá bom? Então, por que gases nobres? Porque todos estão no estado gasoso, gases, nobres porque eles não precisam fazer ligação química com nenhum outro elemento para ficar estável. Eles já estão estáveis sozinhos, tá bom? Então, fechou a explicação do 1. Caso você queira uma explicação por escrito, jovens, na página 250, no primeiro e segundo parágrafo do tópico de ligações químicas, como os átomos se combinam, tem uma explicação sobre isso, tá? Então, vou deixar a página indicada aqui, tá? Ó, página 250, e aí vocês podem pegar uma explicação por escrito, caso vocês queiram também. Eu vou deixar o vídeo de hoje disponível para vocês, junto com os outros. Eu tenho todos gravados comigo. Eu estou tentando publicar no YouTube, mas como os vídeos ficam mais longos, né, com mais de 15 minutos, é um pouco mais difícil de publicar. Alguns eu não estou conseguindo, mas eu acho que hoje eu consigo finalizar todos. Aí eu vou criar um documento no Google Drive com o dia da aula, o assunto e o link para vocês poderem assistir de novo, caso vocês queiram, tá bom? Então, o exercício 1 está aí, página 250, a explicação. Vamos para o 2, jovens, na sequência. O 2 diz o seguinte, ó. Analise as fórmulas a seguir e identifique os elementos químicos representados e a quantidade de cada átomo contido nas moléculas. Então, ele quer o átomo e a quantidade de átomos, né? O elemento e a quantidade de átomos. Na letra A, nós temos o HCl. Jovenzinhos, quais são os átomos que
compõe essa substância? O HCl é o ácido clorídrico. Bom, nós vamos ter aqui o hidrogênio, certo? E quantos hidrogênio? Quantos átomos de hidrogênio nós temos? 1. Nós temos também o átomo de cloro. Quantos átomos de cloro nós temos? 1. É isso que ele queria. Que você identificasse cada átomo e colocasse a quantidade de cada um deles especificamente. Fechou? Na letra B, nós temos o C4H10. Eu não sei o que é o C4H10, tá? Quando a gente tem elementos com só carbono e hidrogênio, eles são compostos orgânicos. A gente pode ter muitas combinações. Então é raro a gente conseguir saber de cabeça qual é cada um. Tá bom? Os inorgânicos são mais fáceis. Então aqui eu sei que tem carbono, já até falei, né? Carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho? 4. Ok. Nós sabemos também que tem hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio tem? 10. E boa, era isso que o exercício pedia. Identificar quais são os átomos e a quantidade de cada um desses átomos que aparece na molécula. Beleza? Perguntinhas e questionamentos, jovens, do exercício 2. Mandem aí, vai lá. 2 segundinhos para perguntas, senão nós vamos para o exercício 3. Tranquilo, isso é ótimo. Porque como eu não estou vendo o rostinho de vocês, eu fico na dúvida às vezes se vocês estão acompanhando ou não. Então, quando você fala tranquilo, meu coração fica mais aliviado. Ótimo, vamos encerrar então, jovens, com o exercício 3, página 259. Exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte, ó. O ar atmosférico é formado por um conjunto de várias substâncias, sendo que predominam os gases nitrogênio N2 e oxigênio O2. O gás carbônico CO2, por sua vez, aparece em menores proporções. Represente esses gases utilizando a fórmula estrutural plana. Jovens, fórmula estrutural plana só vai ter na ligação covalente. Então, eu já sei que é a ligação covalente que esses caras vão fazer, tá bom? Então, vamos por partes. O gás, ele deu para nós, o primeiro é o N2, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a estrutura de Lewis, que é representar os elétrons, quem compartilha elétron com quem, para depois fazer a estrutural plana. Vamos por etapas, por partes. Então, eu tenho o nitrogênio. O nitrogênio, se eu não me engano, ele pertence à família 5. Isso aí. Então, ele tem 5 elétrons na sua última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. São 2 nitrogênios. Também esse segundo, com os seus 5 elétrons na camada de valência. Então, para que eles fiquem estáveis, precisam ficar com 8 elétrons. Então, vamos começar o paranauê do compartilhamento, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz um compartilhamento aqui. Ficou com 6. Mais um compartilhamento. Ficou com 7. Mais um compartilhamento. Ficou com 8. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro nitrogênio aqui. Vamos ver se o segundo já neutralizou também e ficou em equilíbrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Os 2 nitrogênios ficaram estáveis com essa configuração. Legal. E agora, como que eu vou representar a estrutura plana? Afinal de contas, era isso que o exercício pedia. Cada ligação, jovens, covalente, ela vai ser representada por um traço horizontal. Então, nós vamos representar essa estrutura plana da seguinte forma. Vai ser da seguinte forma. Deixa eu só achar minha caneta aqui.
é um nitrogênio com 3 ligações covalentes com outro nitrogênio. Estrutura plana do nitrogênio N2. Legal? Suave átomo, é sem estresse. Vamos fazer o próximo. O próximo que ele pede para nós é o gás oxigênio. Então, o O2. Vamos fazer aqui, ó. Oxigênio O2. Então, primeira coisa que eu faço, desenho o oxigênio. Se vocês olharem aí, jovens, o oxigênio é da família 6. Então, ele vai ter 6 elétrons na sua última camada. Então, vamos desenhar os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Vamos começar o compartilhamento para que eles fiquem estáveis. Um compartilhamento, 6 foi para 7. Mais um compartilhamento foi para 8. Vamos fazer a conferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro fechou. Para o próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou também. Então, está em equilíbrio pela regra do octeto. E aí nós vamos dizer, então, que a estrutura plana molecular desses caras será um oxigênio com ligação dupla com outro oxigênio, ou duas ligações covalentes. Beleza, e o último que ele fala para nós é o CO2, né? O gás carbônico. Legal, finalmente um que tem 2 átomos diferentes, aí pra gente brincar, né? Então, para o CO2, para o gás oxigênio, para o gás carbônico, perdão, nós vamos ter 3 átomos. Jovens, o átomo que aparece em menor quantidade eu deixo no centro, tá bom? Então, eu tenho 2 oxigênios, 1 carbono. Então, vou deixar o carbono no centro e os oxigênios, um em cada ponto. Então, oxigênio, carbono, oxigênio. Cada oxigênio tem 6 elétrons. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4. Agora a gente começa a fazer o compartilhamento para ter o equilíbrio. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa de 2 para fechar 8. Ó. Compartilha 1 ali com o carbono, compartilha mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. O carbono, jovens, tinha 4 elétrons. Com mais 2 compartilhados, foi para 6. Ele precisa de mais 2, então eu faço 2 compartilhamentos com esse oxigênio. Vamos ver o carbono como ficou agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, carbono também está estável. E, por último, o último oxigênio que nós temos nesse sistema. Esse oxigênio tinha 6 elétrons, com os 2 que foi compartilhado com o carbono, fechou os 8 elétrons da sua última camada. Tá bom? Então, tenho aqui o equilíbrio estabelecido com esses átomos. Como que vai ser a representação plana estrutural desse sistema? Bom, eu já falei que cada ligação covalente é representada por um tracinho. Então, eu tenho um oxigênio fazendo 2 ligações com o carbono e esse carbono fazendo mais 2 ligações com outro oxigênio. Então, essa é a estrutura plana dessa ligação do gás carbônico. Bonito, né, jovens? Fala a verdade. Muito legal, né? Agora é com os senhores, jovenzinhos. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas aí do exercício 3 da página 259. Vai lá. Beleza? Que bom, irmãos. Que bom. Eu também não acho que é difícil,
Tem que tomar cuidado na hora de fazer as ligações para não confundir se vai ser covalente, vai ser iônica. Mas o processo eu acho que é tranquilinho, né? A gente vai treinar mais isso ainda na próxima aula, semana que vem, tá bom? Então, jovem, a gente vai encerrando a nossa aula ao vivo online aqui pelo Zoom, tá bom? E nós vamos